Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral 106.7. Começamos a semana com São Francisco, o cantor da toda humana criatura. Ontem falamos São Benedito. Vamos falar hoje da vida eremítica. Sim, eremitas. Existe a vocação eremita na igreja. Vamos falar de São Bruno. Aliás, aproveito e mando um abraço ao nosso querido Padre Bruno, Monsenhor Bruno, lá no Vaticano. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Pois é, meus irmãos, vamos então meditar sobre a vida eremítica, essa vida de austeridade na igreja. Pelo fim do século I, 11º, melhor dizendo, Deus suscitou um novo patriarca da vida solitária. Um homem e uma ordem que após 8 séculos é ainda a mesma ordem, sem nunca ter tido necessidade de reformas. Nem em relação à pureza da fé, nem em relação à austeridade e à disciplina. Esse homem é São Bruno, e essa ordem é a ordem dos cartuchos. Bruno nasceu em Colônia, na Alemanha, atual Alemanha, onde foi educado, fez seus estudos na França, foi secretário do arcebispo de Reims, Manassés, que o fez seu camareiro. Mas Bruno foi um dos principais acusadores desse arcebispo, que para puni-lo o privou de seus favores. Com seus escândalos, que o arcebispo armou, Bruno retirou-se para a Colônia e durante algum tempo foi cônego de São Cuniberto. Deus, porém, chamava esse santo homem a um estado mais profundo. Desde o tempo que vivia em Reims, junto com o arcebispo Manassés, Bruno projetava, juntamente com alguns amigos seus, abraçar uma vida monástica. Ele e seus companheiros levaram uma vida angélica nas montanhas da Cartucha, Chartreuse, na França. Eis como se expressa acerca dele o abade de Nogent Gilbert, famoso escritor daquele tempo, sobre a maneira de viver dos primeiros monges que viviam na Chartreuse, na Cartucha. Ouçamos o que ele nos diz. A igreja foi construída quase no cume da montanha. O claustro é muito cômodo, mas os irmãos cartuchos não moram juntos como os outros monges. As celas são construídas ao redor do claustro e cada religioso ocupa uma delas, na qual trabalha, dorme e toma suas refeições separadamente. Recebem do ecônomo aos domingos pão e legumes para a semana. Os legumes são os únicos alimentos que eles cozinham em suas celas. Uma fonte de água lhes fornece água para beber e para outras utilidades, através de canais que desembocam nas celas. Aos domingos e dias santos, solenes, comem queijo e um pouco de peixe, quando os recebem de pessoas caridosas, pois não compram nada disso. Quanto ao ouro e prata e aos ornamentos da igreja, não os aceitam quando lhes são oferecidos. Um cálice resume a sua prataria. Não se reúnem às horas diárias, se não me engano, assistem à missa aos domingos e dias santos. Raramente falam, e se têm necessidade de dizer alguma coisa, o fazem por meio de sinais. O vinho que bebe é tão aguado que não tem o mínimo sabor e mais parece água. Usam silício em cima da carne. Suas roupas são bastante lisas, finas. São governados por um prior e o bispo de Grenoble serve-lhes às vezes de abade. Porém, embora sejam pobres, dispõem de uma rica biblioteca. Gilberto assim prossegue. Tendo o conde de Nevers ido visitá-los este ano, no ato de devoção compadeceu-se da pobreza em que viviam.
e enviou-lhes ao regressar algumas peças de prata de alto custo. Devolveram-nas, e o conde, edificado com a recusa, enviou-lhes couro e pergaminho, que sabiam ser-lhes necessários na cópia de livros. Como as terras da cartucha são estéreis, semeiam pouco trigo, mas compram-no com a lã de suas ovelhas, que viraram grandes rebanhos. Ao sopé da montanha moram mais de 20 leigos que os servem com muito carinho e que se ocupam com seus negócios temporais, pois os religiosos só se dedicam à contemplação. Em seguida, Guiberto refere-se ao grande número de conversões que o exemplo dos solitários da cartucha operara na França e na diligência com que todas as províncias se empenharam em construir mosteiros do mesmo instituto. A pintura que o abade Nogent nos faz da vida dos primeiros cartuchos, Pedro Venerável, acrescenta vários traços edificantes. Diz que usavam roupas de má qualidade, curtas e estreitas, que haviam delimitado uma certa extensão do terreno, além da qual não aceitavam que lhes fosse oferecido. Fosse mesmo um punhado de terra, que tinha um número fixo de bois, de ovelhas, de mulas e de cabras, que para não serem obrigados a aumentá-los, não recebiam mais de 12 monges em cada estabelecimento, além do prior e de 18 conversos e alguns criados, que nunca comiam carne, mesmo quando doentes, que na sexta-feira e no sábado só comiam legumes, e que às segundas, quartas e sextas comiam apenas pão escuro e bebiam água, que só faziam uma refeição por dia, exceto aos domingos e festas solenes, oitava da Páscoa, Natal e Pentecostes, e que só ouviam missa aos domingos e dias santificados. Os 6 primeiros companheiros de São Bruno foram Landuíno, os 2 Estevão, cônegos de São Rufo, Hugo, que era o único sacerdote da comunidade, André e Garran, ambos leigos. O maior consolo de Santo Hugo, bispo de Grenoble, era fazer frequentes visitas a Chartreuse, a fim de edificar-se com a santa vida que levavam os piedosos solitários. Estes, porém, mais edificados, ficavam com a humildade do santo bispo de que com as suas austeridades. Santo Hugo vivia entre os monges como se fosse o último de todos. Seu fervor fazia com que se esquecesse de sua dignidade episcopal, e ele prestava os mais ínfimos serviços àqueles com quem se alojava, pois nos primórdios da fundação, cada cela era ocupada por 2 cartuchos. Seu companheiro queixou-se a São Bruno de que o bispo fazia questão de desempenhar as funções de um criado, mas sentia-se honrado em servir os servos de Deus. Muitas vezes São Bruno tomava a liberdade de mandá-lo de volta à sua igreja. Retornai a vossas ovelhas, senhor bispo, elas precisam de vós, dai-lhes o que deveis. O santo bispo obedecia a Bruno como a um superior. Porém, depois de passar algum tempo com o seu povo, retornava à solidão da cartucha. Pretendia vender seus cavalos e fazer a pé as visitas à diocese, mas São Bruno dissuadia, receoso de que aquela singularidade parecesse uma condenação lançada aos outros bispos, e também de que ele pudesse tirar do fato uma glória vã. O bispo seguiu-lhe o conselho, mas sua humildade obrigou-o a suprimir tudo quanto não julgasse dever à dignidade episcopal. Juntamente com São Bruno, o santo bispo foi como que o pai dos cartuchos. Fez uma ordenação pela qual proibiu que as mulheres passassem pelas terras daqueles religiosos, pois temia que pudesse perturbar-lhes a solidão. A ordenação, com mais verossimilhança, datam os começos do Instituto dos Cartuchos. Tendo sido o Papa Urbano II, que fora discípulo de São Bruno em Reims, informado da santa vida que este levava havia 6 anos, quis que, ciente da sua erudição e sabedoria, fosse para junto dele, a fim de aproveitar os santos conselhos. O humilde e solitário Bruno não podia receber ordem que lhe custasse mais. Teria que arrancar-se a sua solidão, deixar os irmãos e talvez arriscar-se
a ver dispersar-se o pequeno rebanho que havia reunido com tanta dificuldade. Mas seu respeito à sé apostólica não lhe permitiu fazer ponderações. O Papa recomendou a Cartouche Seguin, abade de Chaise-Dieu, notável pela piedade e autoridade, e Bruno nomeou Landuino prior da Cartucha durante sua permanência. Ao final da vida, São Bruno volta ao mosteiro de Torre da Calábria no ano 1101, e no domingo, 6 de outubro, dia em que falece santamente, entrega sua vida a Deus, dia em que a Igreja glorifica sua memória depois do Papa Leão X solenemente tê-lo incluído no livro dos santos. O monge, uma ordem, a ordem mais austera da Igreja. Esses eremitas que rezam por nós são os para-raios da Igreja. Que Deus abençoe a vida eremítica desses monges que vivem no silêncio, na adoração e na oração. Pela intercessão de São Bruno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mando agora meu abraço a Dom Bruno, Monsenhor Bruno, em Roma, e a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. E agora é com você, meu irmão querido Padre Marcelo. Nos vemos domingo na missa na televisão Ano Cristo Redentor. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jojão, Deus é 10.